Bom, gente, vamos lá fazer essa quarta questão, tá? Vocês podem ver aí o seguinte. O que a gente tem nessa quarta questão? O que ele fala nessa quarta questão? Ele fala assim: uma amostra de gás encontra-se em um recipiente fechado e indeformável, a menos 73 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio. Se a temperatura for elevada até 77 graus Celsius, qual será a nova pressão? Primeira coisa, a temperatura está em graus Celsius, a gente tem que passar para quê? Para Kelvin, né? Agora ele fala uma coisa muito interessante. O que a gente tem aqui? Vamos separar tudo que a gente tem? O que eu tenho? No início, eu tenho um gás num recipiente fechado. Se ele está no recipiente fechado, eu tenho que V1 vai ser igual a V2, ou seja, o meu volume ele não vai modificar, tá? Se eu tenho um recipiente fechado, o volume vai ser o mesmo, né? Antes e depois. Então, isso quer dizer que o meu volume vai ser o quê? Constante, tá? Então, a gente pegando lá a fórmula geral dos gases, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, V2, né? P2 vezes V2 sobre T2. Então, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Se a gente retira o volume, ou seja, já que ele é constante, a gente tem que tirar o volume da expressão. Os dois volumes, né? Então, a gente vai ter o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá? Então, essa é uma transformação que, vamos lembrar lá, voltando lá o que a gente viu agora há pouco. Essa é uma transformação com volume constante isocórica, tá? Isocórica. Vocês têm que entender esses termos e assimilar esses termos, tá? Vamos voltar lá. Então, o que a gente tem de dados desse problema? A gente tem que temperatura 1 vai ser menos 73 graus Celsius, pressão 1, 600 miligramas de mercúrio, tá? Então, se a gente tem 600 miligramas de mercúrio e 73 graus Celsius, a gente vai ter que modificar a temperatura para Kelvin, tá? Vamos ver no caso T2. T2 vai ser o quê? Ele fala aqui, 77 graus Celsius. E a pressão 2? A pressão 2, ele quer saber, ele não sabe, né? Então, a gente pode deixar a pressão em milímetros de mercúrio, não tem problema. Desde o momento que tenha a mesma unidade nos dois lados. A única coisa que a gente vai ter que transformar aqui é o quê? É a temperatura, tá? Então, a temperatura em Kelvin, só lembrar lá, né, que a gente fez na questão, no exemplo anterior. É só somar 273 a isso aqui. Então, vai ficar o quê? 273 mais menos 73, né? Porque, na verdade, é menos 73 graus Celsius, tá? Isso aqui vai dar quanto? 350, né? Desculpa, 200, né? Isso aqui vai dar quanto, gente? Isso aqui vai dar quanto? 200, né? 200 Kelvin, porque é 273 menos 73, tá? 200 Kelvin. A temperatura 2, tá? 77 graus Celsius, em Kelvin vai ser quanto? 273 mais 77 dá o quê? 350, né? Não é 350 graus Kelvin? 350 Kelvin, tá? Beleza, a gente já tem a temperatura, tem a pressão, agora é só jogar na fórmula, né? Vamos lá. P1 vezes V1, certo? Não, tá errado, né? P1 sobre T1, tá? Igual a P2 sobre T2. Isso aqui só substitui agora na fórmula, tá?
Então, P1, quem é P1? 600 sobre T1, quem é T1? 200, igual... Quem é P2? Não sei. Quem é T2? 350. Agora é só multiplicar cruzado. Então, vai ficar como isso aqui, gente? 200 P2 vai ser igual a 600 vezes 350. Isso aqui vai dar P2 é igual... Vamos fazer aqui junto. 600 vezes 350. Dividido por 200. 1050 milímetros de mercúrio. Então, essa é a pressão depois, né, em que a temperatura foi elevada, tá? Então, quando eu esquentei um sistema fechado, eu tive um aumento da minha pressão, né? De 600 milímetros de mercúrio, ele foi para 1050 milímetros de mercúrio. Olha aí, vamos lembrar aí, né, da lógica da situação. Se eu tinha um sistema frio, uma pressão X, né, no caso aqui é 600, e aí eu esquentei esse sistema fechado, o que vai acontecer? As moléculas vão começar a agir, vão começar a se debater, vão começar a colidir muito mais rapidamente e a pressão o quê? Vai aumentar, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um aumento da minha pressão, tá bom? Porque eu aumentei a temperatura. Bom, é isso, gente. Essa questão 4, tranquila também, não vejo nenhum problema nessa questão. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos passar para a próxima. Pessoal, vamos para a quinta questão agora, tá? Em que a gente tem aqui, ele fala assim: em um cilindro com êmbolo móvel mantido a 30 graus Celsius, a 400 centímetros cúbicos de gás, a pressão de uma atmosfera. Reduzindo-se a pressão para 152 miligramas de mercúrio, Reduzindo-se a pressão para 152 milímetros de mercúrio, qual o volume que o gás ocupará em litros, tá? Então vamos lá. Ele fala que ele é mantido a 30 graus Celsius. O que isso quer dizer, gente? Se ele é mantido a 30 graus Celsius, quer dizer que ele é mantido a temperatura dele. Se é mantido a temperatura dele, quer dizer o quê? Que é uma transformação isotérmica, tá? Espero que vocês tenham respondido aí, né? Espero que você, meu aluninho, tenha respondido que é uma transformação isotérmica. Então, a gente sabe que é uma transformação isotérmica. A gente vai utilizar esse valor? Vamos pensar aí. Vamos utilizar esses 30 graus Celsius aí? Vamos passar para Kelvin? Vamos pensar. O que você acha? A gente vai utilizar, já que é uma transformação isotérmica, a gente vai utilizar isso aqui na expressão P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. A gente vai utilizar aqui embaixo nos T's? Vamos pensar um pouquinho. O que você acha? Não, né? Se ele está falando que é mantido a 30 graus Celsius, ou seja, mantido a 30 graus Celsius, depois que ocorre a redução da pressão, continua a 30 graus Celsius, quer dizer que eu tenho uma temperatura constante. Não importa se a temperatura é 30 graus Celsius, se é 0, se é 20, menos 20, se é 50. É uma informação que ele deu aqui que você, no caso, pode pensar que teria que usar e vai confundir. Mas aí você tem que saber, né, tem o conhecimento de que se é mantido uma determinada temperatura, então há uma transformação isotérmica de temperatura constante, tá?
Se há uma transformação exotérmica de temperatura constante, eu vou tirar os meus T's, as minhas temperaturas. Então, eu só vou utilizar a expressão P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos colocar todas as informações que o exercício nos dá, tá? Ele fala assim, vamos ver o volume, 400 centímetros cúbicos, P1, pressão, 1 atm. O volume 2 vai ser o quê? Ele quer saber, só que ele quer saber em litros, tá? Em litros. E a pressão 2, 152 milímetros de mercúrio. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode transformar, porque pressão tem que transformar, né? Uma está em atm e a outra está em milímetros de mercúrio. A gente pode transformar o atm em milímetros de mercúrio, que é mais fácil. É só lembrar que um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ou a gente pode transformar 152 milímetros de mercúrio em atm. Eu acho que fica mais fácil a gente fazer o contrário, né? Como eu fiz agora. Colocar o atm em mililitros de mercúrio, tá? Porque a gente já sabe, isso você já tem que saber, que um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Agora o volume, ele quer em litro. Lembra lá? O que quer dizer 400 centímetros cúbicos? Quer dizer 400 mililitros. Vamos lembrar das transformações de unidades, hein, gente? Você que está esquecendo disso, pega lá no início do ano o caderno, o livro, estuda essa parte de transformação de unidades. Temperatura, massa, volume, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? 400 mililitros equivale a quantos litros? 0,4 litros, tá? Então, agora é só substituir na fórmula, simples. Vamos substituir na fórmula? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, tá? Então, vamos lá. Quem é P1? 760. Quem é V1? Volume 1, né? 0,4. Quem é P2? 152. Quem é V2, eu não sei. Então, vai ficar. V2 vai ser igual a 2 litros. Fazendo essa continha, tá, gente? A gente vai encontrar 2 litros. Então, o volume, resposta, é esse aqui. Bom, gente, vocês podem perceber nessa questão que o volume aumentou, né? Então, se eu tinha um cilindro com êmbolo móvel, ou seja, ele pode ser deformável, né? Não é aquele recipiente fechado e indeformável. Se eu diminuo a pressão, no caso, eu tinha uma pressão de 760 milímetros de mercúrio e baixei para 152, eu aumento aí o meu volume, vocês podem perceber aí, né? V1 era 0,4 litros, V2, 2 litros. Então, vocês podem perceber como essa propriedade está muito ligada uma à outra, da pressão e do volume. Se eu diminuo a pressão, eu vou aumentar o meu volume aqui, tá bom? Então, é só para vocês identificarem, no caso, a interpretação, né, da situação em que se processa, tá bom?